Fala galera, mais um vídeo começando. No vídeo de hoje a gente vai jogar aqui o mais novo FPS para celular, que é simplesmente o Garena Delta Force Mobile. Jogo que tem gráficos insanos, jogabilidade insana, a nível AAA, tudo isso na palma da sua mão. O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês aqui os primeiros passos que vocês vão dar aqui. Por exemplo, eu acabei de baixar o jogo, inclusive o link para download eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? Esse link aí, seja você no Android, seja você no iOS, ele já vai te direcionar para o lugar certo para você estar podendo fazer o download, beleza? Então, o jogo também está sendo publicado aqui no Brasil, na nossa região, pela Garena, e eu vou deixar as redes sociais deles aqui na descrição para vocês também estarem acompanhando aí em primeira mão. Inclusive, esse vídeo aqui, galera, tá sendo patrocinado aí pela equipe aí do Garena Delta Force Brasil. Então, muito obrigado aí pelo patrocínio e também muito obrigado a vocês que acompanham o canal, que graças a vocês isso foi possível. Vou estar te ensinando aqui os primeiros passos no Garena Delta Force, vou mostrar minhas configurações, minha HUD, sensibilidade e também vou falar sobre os modos que tem aqui no Garena Delta Force. Vocês já podem ver, ó, que assim que você baixar o jogo pelo link que tá na descrição, assim que você entrar, você vai se deparar com esse menu aqui. Vocês podem ver que o jogo ele tem dois principais modos e tem alguns modos aqui secundários. Vocês podem ver que tem o modo campanha, porém o modo campanha ele está disponível no PC. O Garena Delta Force ele tem um ponto muito positivo que é a cross progressão. Para você que não sabe o que é isso, basicamente você consegue usar a sua conta do mobile na sua conta do PC sem perder nada. Você consegue manter os mesmos níveis, as mesmas skins, tudo que você tem no mobile você também consegue usar no PC e vice-versa. Isso se chama cross progressão. Lembrando, galera, cross progressão não significa que o cara do PC vai jogar contra você do celular. O cara que tá no celular vai jogar somente contra celular. E o cara que tá no PC, ele vai ficar lá jogando contra PC. Aqui também um evento que vai ser das trincheiras, que ainda não tá liberado. Isso aqui é o conteúdo que vai ser liberado aí conforme vai passando na temporada. Vamos lá, galera. A gente se depara aqui com dois modos. O Conquista, ele é um modo de grande escala. É um modo onde você vai ter uma imersão muito parecida com uma guerra, sabe? É uma parada insana, cara. É muita trocação de tiro. Se você é um cara que gosta de uma pegada mais frenética, você vai gostar muito do modo Conquista, tá? Recomendo demais. E tem o Zona de Risco, galera. Que o Zona de Risco é aquele modo extração. É um modo que tá em tendência nos FPS de uns anos pra cá. É um modo que tem ganhado muito destaque. Inclusive, eu nunca joguei e eu senti muita vontade de querer experimentar esse modo. Ele é tudo mais intuitivo, tá? Eu vou explicar pra vocês, porque o Zona de Risco, galera, ele é um modo que é muito completo, cara. Tem muita coisa pra vocês fazerem aqui dentro, tá? Mas, enfim, vamos começar pelo básico. Entrando aqui no jogo, vamos dizer que você vai começar pelo Conquista. Você inicia no jogo e você vai se deparar com esse menu aqui, galera. É o seguinte, para vocês configurarem os jogos de vocês, vocês vão clicar ali em cima nas opções. E, galera, eu vou passar de forma bem rápida aqui as configurações que eu tô utilizando. Para fazer esse vídeo de configurações mais complexo, eu vou deixar para fazer isso em outro vídeo, tá? Eu só vou passar aqui e vocês copiem essas configurações que eu tô usando. São as melhores para vocês terem uma melhor jogabilidade. Tudo que vocês quiserem de vantagem vai estar aqui nessas configurações. Depois vocês podem adaptar pro gosto de vocês, né? Para quem quiser jogar de giroscópio, ele fica aqui nessa segunda aba. Vou também colocar a minha HUD aqui que eu estou utilizando. Essa é a HUD que eu estou utilizando tanto no Conquista quanto na Zona de Risco. Vou deixar o código da HUD na descrição, tá, galera? Ah, Six, eu tô com preguiça de configurar a HUD. Cara, pega o meu código, coloca aí no seu celular e você depois adapta aí pro seu gosto. Vai ficar muito mais fácil. E depois vocês coloquem um código aqui, ó. Você vai ter uma opção aqui chamada equipamento, vocês clicam nele e colam o código que eu vou deixar na descrição. Muito importante, galera, se você tiver dificuldade em configurar essa sensibilidade aqui do MDV, ela é muito boa, eu recomendo vocês aprenderem a jogar com ela, mas cara, você quer ter uma experiência mais rápida, quer entrar no jogo já entendendo tudo, tá? Deixa zerado e configura o resto da maneira que você quiser. Não tá 100% aqui a sensibilidade, tá? É só pra gente ter umas primeiras impressões. E aqui é a parte mais legal do Garena Delta Force, galera. Aqui os gráficos do Garena é simplesmente insanos, tanto no gráfico máximo quanto no gráfico suave. Você vai conseguir ter uma qualidade visual muito insana, realmente a nível AAA, tá? Eu coloquei aqui no gráfico padrão porque eu gosto de jogar com FPS mais alto. Quando a gente coloca aqui no requintado, que é um gráfico acima do padrão, a gente diminui a taxa de quadros até para poder manter a performance, né? Se você não quer
Quer ter uma experiência visual insana a nível PC, cara? Deixa no máximo. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. E aqui no estilo gráfico eu coloco no vívido e deixo o anti-aliasing ligado. Feito isso, galera, vocês podem estar vindo aqui na aba dos operadores e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos operadores também. Eles conseguiram trazer umas partidas muito bem balanceadas aqui, justamente pelo fato dos operadores serem feitos de maneiras bem pensadas, tá, galera? Cada operador aqui, ele tem a sua importância na partida. Aqui nos operadores, eles são divididos por classes, né? A gente tem a classe aqui do assalto, tem a classe do suporte, que geralmente são as classes onde você consegue curar você e seus amigos. Tem aqui a classe do engenheiro, que é mais responsável por explosivos, onde a gente utiliza mais para destruir tanque. E aqui tem a classe também do reconhecimento, que é a classe onde tem as armas de DMR. Tem algumas coisas que a gente pode também estar utilizando para colocar respawn no mapa, né, de forma manual. Enfim, galera, no assalto a gente tem 3 operadores aqui, que é o The Wolf, que ele vem com slide. Vocês podem também dar uma observada aqui, ó, que tem cada operador, ele tem as suas próprias habilidades e também as classes têm alguns gadgets diferentes. Por exemplo, aqui no assalto a gente consegue colocar uma placa a mais aqui na nossa vida, a gente consegue colocar uma seringa de cura, tem o lança-chamas, que é muito legal também, tem um lançador pen, tem várias coisas. Ó, vocês podem ver que isso está disponível também para o Vyro. Por quê? Porque ele também é um operador de assalto, então a gente tem as habilidades dos assaltos no geral e também tem as habilidades individuais dos assaltos, que é essa habilidade que vocês podem ver aqui, ó, o golpe de tigre, que é uma habilidade onde você consegue deixar o cara stunado. Não vou mostrar assim um de cada vez, galera, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas quando vocês clicarem aqui nos operadores, vocês conseguem ver cada habilidade dele, ó. Ou vocês podem voltar aqui no menu, clicar em operadores, vai em detalhes aqui, clicando aqui, ó, vai ter um trailerzinho para vocês verem como funciona cada habilidade dos operadores, tá? Só não vou mostrar para o vídeo não ficar muito longo e eu quero que esse vídeo aqui fique o mais didático possível. Então, como eu falei para vocês, aqui no operador a gente também tem o Nox, ele é um operador mais furtivo, ele tem a habilidade ali de deixar os passos mais silenciosos. Com certeza vai ser um operador muito divertido de jogar aí no modo zona de risco, que é o modo aí extração, o Looter Shooter. Ele também vem aqui com os gadgets de operador da classe Assault. Lembrando que aqui na categoria de Assault, a gente consegue usar mais AR e também algumas shotguns, né? Tem 3 espingardas aqui, né? Que a gente também pode estar utilizando aqui com os Assaults. Na categoria de suporte, galera, a gente consegue estar utilizando mais as SMGs. O Garena Delta Force, ele tem aproximadamente aí mais de 50 armas, porém essas 50 armas estão divididas em cada classe, né? Aqui no médico, como eu falei para vocês, tem mais armas relacionadas às SMGs, tem algumas armas também de outras classes, né? Como vocês podem ver, tem algumas assaltos, mas o grande foco do operador é realmente as SMGs, como vocês podem ver aqui. A gente tem 2 operadores aqui de médico, tem esse cara aqui que ele tem uma pistola que ele consegue se curar, também consegue curar os amigos, ele consegue jogar a cura dele na fumaça e também ele consegue reviver mais rápido, que é uma habilidade especial do médico, né? Você consegue reviver os seus amigos de maneira mais rápida. Você também consegue reviver utilizando outros operadores, mas com o médico você consegue fazer isso de maneira muito mais eficiente. Lembrando que também tem as pistolas aqui, tá, galera? E aqui no médico não é diferente. Vocês podem ver que tem o kit médico aqui pra gente utilizar para se curar. Isso aqui faz com que a gente tenha um item de cura a mais. Tem um pacote de munição, tem uma outra caixa médica que você coloca no chão e você consegue deixar lá para todo mundo usar, né, do seu time. Tem aqui um lançador de granada de fumaça e também tem uma caixa de munição que você coloca no chão e todo mundo do seu time usa. Muito importante, a caixa de munição e essa caixa médica você usa tanto para você quanto para o seu time. Esses dois pacotes de munição, se eu não me engano, você também consegue usar com seus amigos, só que você tem que meio que jogar na direção deles, né? Esses outros 2 não, você coloca no chão e eles podem ir lá pegar quanto quiser. Lembrando, galera, que aqui no Garena Delta Force a gente também consegue usar faca, né? São basicamente aí 2 armas de fogo e uma faca melee que a gente consegue puxar aí durante a partida. Bom, aqui nos engenheiros a gente tem caras que são responsáveis pelas LMG, também tem algumas ARs aqui.
mas o grande principal deles são realmente essas armas mais pesadas aqui, ó. Eles também têm os seus próprios gadgets aqui de habilidade. Eles têm bazucas, mano. Tem mina, antitanque, sistema, também tem lança-chamas, tem o lançador PEN. Cara, tem muita coisa mesmo, tá? Vocês podem escolher aqui do gosto de vocês. E aqui no engenheiro a gente tem 3 engenheiros, né? Tem esse daqui, vocês podem dar uma olhada depois nas habilidades deles. Esse cara consegue jogar um escudo na frente ali e você pode se proteger. E esse cara ele já vem com o escudo próprio, galera. Não só com o escudo, mas ele vem com um gancho também que você consegue utilizar aí pra tá puxando os inimigos e bater neles com o escudo dele, cara. Isso aí é muito doideira, muito maneiro, mano. Tem aqui os operadores de reconhecimento. Esses aqui são os gadgets que eles podem estar utilizando. Tem uma mina Claymore, tem aqui um indicador laser que é como se fosse um binóculo para você poder marcar os inimigos e poder snipar eles, né? Ficar mais fácil para você visualizar onde os inimigos estão. E também tem um ponto de reconhecimento que geralmente nas partidas as pessoas vão chamar de beacon, que é um equipamento que você coloca no chão e você pode fazer o teu revive ali de forma manual, né? Você coloca ele no lugar do mapa e você consegue reviver naquele lugar através desses dispositivos. Não só você, mas as pessoas que também estiver no seu esquadrão. Aqui no reconhecimento a gente tem 2 operadores, que é a Luna, né? Ela tem uma flecha que consegue rastrear os inimigos através das paredes, da smoke. E ela também tem algumas granadas aqui de fragmentação. Tem aqui essa outra operadora que se chama Hack Claw. Ela tem um decodificador de sinal que também serve aí para rastrear os inimigos. E ela consegue andar mais rápido quando você está agachado e ela fica mais silenciosa. Então provavelmente é um operador também muito legal aí de estar se jogando na zona de risco. Dito isso, você vai me perguntar, beleza, Six, como que eu faço para configurar minha arma e testar ela na sala de treinamento? É o seguinte, galera, vocês vão vir ali embaixo em equipamentos. Aqui, você vai escolher a sua arma que você quer. E tem outra coisa também, né? Vocês conseguem upar suas armas de maneira mais rápida através desse ponto aqui, ó. Você clica no nível 14 ou no nível 1 que tiver para vocês. Vocês clicam em aprimorar e seleciona o máximo de cartão que vocês tiver, que dessa forma vocês também conseguem estar upando mais níveis aí de maneira mais rápida. Mas enfim, você clica aqui em modificar e tem aqui a parte dos acessórios, galera. Aqui no Garena Delta Force você consegue customizar a sua arma da maneira que você quiser. É impressionante a quantidade de acessório que você consegue colocar na arma. E todos esses acessórios, eles realmente influenciam na sua gameplay, tá? Eu já vi pessoas pegando uma pistola de revólver e transformando numa sniper, cara. É impressionante. Tem muitos acessórios, cara. Deve ter aí uns 8 acessórios pra cima. Mas quando vocês clicam aqui, galera, em modificar, vocês vão ver que ali embaixo aparece um campo de tiro, né? Você clica nele, confirma. Aí nessa área aqui você pode estar testando um pouco da sua HUD e também um pouco da sua sensibilidade e também testar aqui a sua classe. Fechou? Outra coisa também que tem aqui na parte de customização de armas, galera, que é essa parte aqui de calibrar, cara. Vocês conseguem colocar a distância da coronha, cara. Dá pra você fazer também aqui na empunhadura. Também tem na mira, né, que você consegue modificar o FOV da mira. Se você quiser deixar ela mais perto da sua visão, você coloca aqui com mais 1. Ou se você quer deixar ela mais longe. Cara, muita coisa pra vocês fazerem aqui, tá? Também tem como vocês personalizar. Tem a parte das skins aqui, tá? As skins aqui no Garena Delta Force são permanentes e você também consegue comprar aqui pelo celular e depois você também consegue usar no seu PC através do launcher da Garena. É interessante vocês criar uma conta na Garena, né, para vocês utilizarem o máximo possível aí do cross progresso e poder manter a sua conta nas duas plataformas. Ó, tem muitas skins aqui, tá, galera? Pra você que gosta de skins, isso aqui é só da M4, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês na loja. Ó, clicando lá em cima na loja, aqui a gente tem a parte das coleções, né? Como vocês podem ver. Ó, vou até clicar aqui pra vocês, ó. Tem um trailerzinho, mas eu vou dar uma passada pra não ficar muito grande o vídeo. Ó, tem muita coisa, mano. Essa parte aqui do Mandel, galera, esse item aqui, a gente consegue ganhar ele nas partidas e você pode vender ele. Ou você pode abrir esse negócio aqui de skin e conseguir pegar uma skin paga de forma gratuita, cara, utilizando o Mandel, que é um item que você ganha lá no Zona de Risco ou jogando Conquista, tá?
Então é muito legal esse sistema aqui. Ó, vocês podem ver, ó, tem aqui algumas skins que a gente consegue com dinheiro. A monetização aqui do Garena da Delta Force é muito boa, tá? É justa. Então pra quem gosta de skin, acredito que vocês vão gostar bastante. Além dessas skins da loja, galera, a gente também tem um passe de batalha. Clicando nessa parte aqui de cima do passe, visualizar aqui o passe, e no nível 15 vocês vão estar desbloqueando aí o operador novo que foi liberado aí nessa temporada junto do lançamento aqui do Garena Delta Force, que é o Nox. Aqui no nível 15 a gente tem ele, e mais pra frente a gente tem outras recompensas também, ó. Vocês podem ver que tem um Mandel aqui também, tem várias skins que a gente também consegue visualizar aqui no passe, e essas skins vocês também conseguem vender, tá, galera? Por moeda do jogo, muito legal também. Quando a gente clica aqui, ó, na parte de seleção de modos, a gente vê que tem outros submodos aqui dentro do Conquista. Para você que não entende muito desse modo, galera, basicamente você vai entrar no mapa em grande escala e você vai precisar capturar as bandeiras, né? O objetivo desse modo é você capturar bandeira. E dentro desse modo aqui do Conquista, existem outros submodos que funcionam de maneiras um pouco diferentes, mas o objetivo principal sempre é você capturar as bandeiras, tá? Também tem como você fazer um treinamento aqui de batalha contra a inteligência artificial, né? De repente você quer treinar a sua jogabilidade, querer jogar contra player, você pode vir aqui nesse treinamento e ver lá se você tá com acessibilidade boa, configurar o teu jogo da maneira mais tranquila. Mas para você que gosta de uma parada mais competitiva, eu particularmente gostei muito desse modo aqui, galera, de ataque e defesa, porque ele é um modo mais concentrado em objetivo, onde você tem duas bandeiras no mapa e para você liberar as outras bandeiras, vocês precisam primeiro capturar essas duas bandeiras que ficam disponíveis. Geralmente no começo você só vê uma bandeira no mapa, então fica todo mundo aglomerado ali e faz com que as trocações fiquem muito frenéticas, tá? Esse controle de campo é um mapa onde vai ser totalmente aberto com todas as bandeiras disponíveis, né? As bandeiras A, B, C, D e E. Geralmente no ataque e defesa só ficam duas bandeiras no máximo, tá? Existe aí uma diferença. Eu particularmente gostei mais do ataque e defesa. Aqui no modo conquista vocês também conseguem utilizar os veículos, galera. Tem muito veículo maneiro aqui no Garena Delta Force. Tem tanque de guerra, tem várias variações aqui de veículos, tá? Tem 2 helicópteros. Na realidade tem 4 tanques, galera. 4 tanques aí, mano. Se você quer tanque, você vai ter tanque, meu parceiro. Lembrando que no site do Garena Delta Force, galera, que tá na descrição, vocês também conseguem visualizar de maneira mais detalhada como funciona cada operador, né? Tirar suas dúvidas também por lá. Agora, galera, a gente vai partir aqui pro modo Zona de Risco, que é o modo extração, o famoso Looter Shooter, que tem muita coisa interessante aqui que eu preciso compartilhar com vocês para que vocês entrem nesse modo, já tendo ali uma noção do que vocês podem estar fazendo. Mas vamos lá, você entrou no modo conquista e de repente você jogou bastante o modo conquista e tá querendo experimentar agora o modo Zona de Risco. Como que você faz para você mudar de modo? É o seguinte, você vai vir aqui em opções, você clica lá em opções e aqui a gente consegue também selecionar o modo, galera. Isso que eu falo para vocês, apesar deles falarem que são 2 modos, cara, a experiência que a gente tem é como se fosse 2 jogos em um jogo, cara, porque são 2 modos realmente bem completos, com bastante conteúdo para vocês aproveitarem aqui no jogo, tá? Então vamos partir aqui para Zona de Risco. Galera, é o seguinte, o modo extração, para você que não conhece a maneira como ele funciona, você basicamente entra no mapa e o teu objetivo principal é você coletar o máximo de recurso possível e sair do mapa. Você pode fazer essa coleta de recurso explorando o mapa. Tem alguns lugares do mapa que você vai estar encontrando alguns cofres e naqueles cofres vocês conseguem itens valiosos para estar podendo vender eles aqui no mercado do jogo e poder dessa forma upar a sua conta, cara. É como se fosse algo parecido com RPG, sabe? De você farmar, de você grindar e a cada vez que você vai jogando você vai melhorando o teu equipamento até você ficar tunadaço. Então, o modo extração ele tem muito dessa vibe, só que você não vai estar fazendo isso sozinho. Você tem que lembrar que dentro da partida você também vai encontrar outros players com esse mesmo objetivo. E como o objetivo principal é coletar recursos, você pode, no meio de uma partida, encontrar um player e também roubar os recursos que ele trouxe naquela partida. Então, o modo extração ele tem muito dessa vibe sobrevivência. E eu vou explicar para vocês aqui algumas coisas importantes que vocês precisam entender aqui no modo extração. Enfim, aqui na parte do estoque, que tá ali embaixo, vocês conseguem visualizar o seu inventário. Essa parte aqui da direita é onde você guarda as suas coisas, né? Tem várias coisas aqui já. Quando a
gente inicia no jogo, já temos algumas coisas aqui para tá podendo começar mais tranquilo. E aqui do lado esquerdo é o que você vai levar para a partida, beleza? Aqui no modo extração, diferente do modo conquista, a gente consegue levar 3 armas de fogo. A gente consegue levar 2 armas principais, uma arma secundária e a faca. Então, existe essa diferença aqui também. E aqui, galera, a gente tem os coletes e também tem os capacetes. Os capacetes e os coletes, galera, vocês também podem observar que eles têm níveis, tá? Não só níveis, mas eles também têm peso. Então, quanto mais itens assim pesados vocês vão coletando, isso também vai influenciar na sua estamina, né? Para você que não sabe o que é estamina é como se fosse a energia do seu personagem. Então, quanto mais pesado você ficar, mais rápido a sua energia gasta. Então, a gente tem um colete que é para dar uma proteção aqui pra gente, e também tem esse item, né, que também parece um colete, mas na realidade ele é um item para você armazenar mais itens aqui, né? Vocês podem ver que tem os slots aqui. Tem a mochila também, que é muito importante para você coletar mais itens, e também tem aqui uma parte de cartões, tá? Que esses cartões aqui, eles servem para vocês acessarem áreas do mapa que são mais secretas, né? Onde você vai conseguir coletar itens mais valiosos para você trazer para o seu inventário e poder vender eles e upar a sua base, tá? Tem uma base aqui no modo extração, cara. Ó, tem esse negócio aqui também do cofre, tá, galera? Que o cofre é como se fosse um inventário seguro, ou seja, você pegou um item muito valioso e você não quer perder na partida. Para você que não sabe, no modo extração, se você entrar na partida com um loot muito bom, ou até mesmo com loot ruim, entrou na partida, você morreu, o teu loot fica lá, mano. Você volta sem nada, você volta zerado, tá entendendo? Então, existe uma parte aqui do nosso inventário que a gente leva pra partida que se chama cofre, onde a gente consegue guardar itens que a gente não quer perder de jeito nenhum. Tá entendendo? E esse cofre aqui, vocês upam ele também, tá? Vocês podem ver que ele tem 2 slots aqui, mas dá pra craftar mais na nossa base. Ó, tem a parte de vender aqui onde eu tô marcando. Vocês podem estar clicando aqui, ó. Aí vocês selecionam o item que você quer vender. Por exemplo, eu vou vender esse item médico aqui, ó, que tá custando aproximadamente 2k. Eu clico aqui em vender e aqui em cima é a minha economia. Eu tô com 448 mil moedas. É a economia que vem aqui quando você baixa o Garena Delta Force, tá? Aqui ainda na parte do estoque, galera, quando a gente clica aqui do lado direito, a gente consegue ter outra parte do nosso inventário, né? Tem uma outra parte aqui que você consegue desbloquear, tá? Eu ainda não liberei, mas jogando vocês conseguem liberar também, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó. Cara, tem muita coisa para vocês fazerem aqui no modo extração, beleza? Tem aqui também a parte dos departamentos, que tem as missões para vocês estarem fazendo. As missões são muito importantes para vocês estarem ganhando mais dinheiro, né? Por exemplo, essa missão aqui, ó, vai me dar 15 mil. Então, é muito importante que vocês concluam essas missões. Então, aqui o modo zona de risco, cara, é um jogo à parte, sabe? Tem muita coisa para vocês fazerem. Aqui na parte da estação, a gente tem a parte de onde a gente observa aqui os suprimentos. A gente pode estar comprando as armas. Tem aqui caixa de armas. Cara, muita coisa, tá? Tem até visual. Também tem a parte aqui da enfermaria. Vocês também podem estar coletando. Muito importante, galera. Cada item médico, ele também tem o seu nível de eficiência. Claro que vocês podem estar olhando aqui do lado, ó, e ele vai te falar tudo certinho o que vocês precisam ver. Eu vou até tirar a Handicam, que é nesse menu aqui, ó. Nesse menu tem todas as informações necessárias para você saber o que cada item médico faz, tá? E cada um deles é responsável por uma atuação. Tem o item médico aqui que melhora a sua estamina, tem o item médico que heala mais rápido. Então, tudo isso tem um preço, né? Muito importante, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, kit de colete, cara, custa 20 mil. Então você tem que realmente usar a inteligência aqui no modo zona de risco. Tem as caixas de materiais, caixas médicas e também tem visuais. Tem aqui a parte dos capacetes também que a gente pode estar comprando. Tem as munições, galera. As munições, elas também têm níveis de eficiência. Vocês clicando aqui na munição, a gente também consegue ver aqui o dano dela, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, tem menor penetração em armaduras. E cada munição, ela tem a sua eficiência, galera. Depois que vocês pegarem a manha do jogo, vocês conseguem se guiar só pela cor da munição, tá? Vai chegar um momento que você não vai precisar ficar lendo toda a munição. Só pela cor aqui, ó, vocês podem ver que existe um padrão, né? Cor vermelha, cor amarela, cor verde. E cada cor representa um nível de qualidade na sua munição. Essa parte aqui da casa de leilões, galera, é aqui onde a gente consegue vender os nossos itens, tá? E também comprar
através de outros players, né? A famosa oferta e demanda. Os operadores também funcionam da mesma forma aqui, tá? Diferente do modo conquista, quando você entrar no modo extração, você não vai ter aquela corrida tática, né? O teu boneco não vai levantar a arma pra cima pra correr, porque aqui no Zona de Risco é o modo de FPS tático, beleza? Aqui na parte do armeiro, ali embaixo, vocês conseguem configurar a arma de vocês, né? Quando vocês quiserem levar elas para partidas. E aqui no modo extração também existe ranqueada, tá, galera? Tanto o modo conquista quanto o modo zona de risco, eles também têm ranqueada. É só vocês darem uma olhada aqui nessa parte de baixo para vocês poderem ativar. Outra coisa também, galera, muito importante, ó, que nessa parte aqui de baixo onde tá escrito local secreto, isso aqui é como se fosse a nossa base. E aqui tem algumas coisas também muito interessantes que a gente pode estar fazendo, ó, por exemplo, tem aqui o nível de farmácia que a gente pode upar, né? E quando a gente upa, se eu não me engano, a gente consegue craftar alguns itens médicos aqui através da nossa base, o que vai demandar menos recursos do que você comprar no mercado, por exemplo. Então isso aqui é muito legal, cara. Vocês podem estar upando aqui a base de vocês e aqui, ó, na parte de produzir tem a parte de craftar. E ó, tem como você craftar munição, várias coisas, muito legal. Quando você for startar a partida aqui no modo zona de risco, galera, vocês precisam entender uma coisa. Aqui no modo zona de risco existe operação normal e a operação fácil. Qual que é a diferença desses dois modos aqui, galera? A diferença é bem simples. No modo normal, você consegue pegar itens melhores, porém você também pode estar encontrando outros players que provavelmente estarão com equipamentos de qualidade também. Porque nesse modo normal, galera, alguns mapas que dependendo da dificuldade, você precisa iniciar a partida pagando dinheiro ou você tendo um equipamento equivalente àquele preço que o mapa tá pedindo. Então isso faz com que você possivelmente encontre outros players que também estejam com equipamentos melhores ou até mesmo igual a você. E aqui na operação fácil isso não tem. E só que em contrapartida você não vai ter tantos itens valiosos igual no operação normal. Bom, é isso, galera. Encerramos aqui pelo modo extração e agora eu vou estar deixando aqui uma gameplay para vocês, jogando aqui o modo conquista, que eu tô gostando bastante, para vocês verem, né, como que tá a qualidade de gameplay aqui do jogo. Eu vou pegar essa partida aí e cortar ela com os melhores momentos que foram feitos em live, mas eu quero também que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Garena Delta Force Mobile, galera. Se vocês curtiram o jogo, porque eu sinceramente tô impressionado com a quantidade de conteúdo que esse jogo tem no seu primeiro dia de lançamento. É realmente impressionante, é um jogo de altíssima qualidade, nível AAA, tudo isso na sua mão, totalmente de graça, tá? Então, deixa aí nos comentários e agora eu vou deixar vocês aí com a gameplay. Tem cara lá em cima, mano. Ele atirou de você lá de cima? Ah, o maluco deletou o maluco aqui. Allied troops engaging at objective Bravo 2. Objective Bravo 1 secure. O cara tá de sniper ali. Aqui eu fui, eu fui na base deles mesmo. Olha, eu curei. Curou? Objective Bravo 1 is under attack. Quebrei muito em cima. Muito em cima. Virar meio médico. LHzinho. Tipo, até por jogar de vez, tá ligado? Mas tirar o dinheiro e o coisa é muito melhor, mano. Pô, quem tá escondido aqui no manto. Dá um suporte muito forte pro time e é muito bom no jogo. Ai, Tá de combate aí, tropa, vem. acho que eu tô safe aqui. Socrando. Morre na TV, Nossa. morri. Tá muito aqui, né? O cara tá aqui só esperando. Ele acha que eu vou dar a cara. Tem vaga aí? Tem uma vaga. Por enquanto. Draw in the curtains! Allied troops launching an assault on objective Charlie 1. Eu nunca vi esse lugar, velho. We've neutralized objective Charlie 2.
Victory in sight. They can't hold much longer. Ai não, velho, não era pra pinar. Smoke barrage ready. Demais. Não dá, pai. Só te Não, play. só pra fora da área. Do something. Tá aqui, ó, literalmente na esquerda aqui em cima. Peguei ele. Dá pra tirar. Puxa. Quase matei o cara com a munição aqui. Meu Deus, aquele que eu tô... This is their last line of defense. Avancei. Sai de combate ali. Ah, mano, tem muito cara aqui, véi. Sai de combate aí, Six. Eu tô fora. Bico. Joga um bico aqui. Bico aqui. Não, eu tô segurando o míssil. Almost there. Nossa. Ah, o cara deu respawn, mano. Caraca, essa arma que o cara tá atirando de single fire é bizarramente alta. Tá, velho, não tem como. Mano, botar um bico aqui, cara. Sem bico não vai dar. Nossa, tenta nascer comigo. Boa, foi. Tenta nascer comigo, aqui tá muito big. Vamos matar aí, velho. Tá aí. Vou tentar ficar safe. Já tá fazendo um parceiro. Ai, tem muito cara ali, velho. Nasce comigo. Não, tô contigo aí mesmo. Tô vendo, tá. Duvido de pra... Boa. Matei aqui. Dei a volta. Pegar os caras de costa. Victory Eu in vou subir aqui, sight. vai They ficar can't com hold much longer. Não, aqui não tem como. Quebrei o bico nesse cara. Nossa, acho que eles estão tudo aqui, ó. Ai, o cara me viu. Quebrei outro bico. Olha ele. Morri. Peguei. Tô safe ainda. Cara. Já tá perto de pegar o Victory peso. in sight. They Tô can't só hold esperando much aqui juntar o time. Se eu cair lá na bandeira, vai todo mundo virar. Não, vou jogar um bico aqui, tá tranquilo. Eu vou fazer um bico. Meu Deus, tomei do 73 Fabiano na torre. Nossa, tomei que quebrou, vai Vamos quebrar pegar meu bico. gol de arma aí também. Ele quebrou meu bico, mano. Eu? Eu acho que tem 5. O 20, não, o 20 beacon mesmo. deployed. Ele Ah. botou o mesmo personagem que eu. Aqui é outra Tá skin que você pegando. ganha quando upa. E o cara subiu. O cara tá ficando assim, mano, precisa de botar um bico urgente, cara. Se a gente morrer, não vai dar merda. Tem que botar um bico aí, ó. Risca esse bico aí. Calma aí, eu tô quase pegando o míssil. Põe isso tudo, Socra. Pô, tem dinheiro aí, mano. Ah, esse foi caralho, eu vou fazer um... Caralho, tem muito cara. Mano, vai morrer aqui. Vai baixo, cara. É o 5. Só Eu tem tô- você, Six. Tu morreu, morreu, mano. Tô esperando. Bico, viado. Ai. Vale. Relaxa, confia na cal. Tá quase Tem um com o carro, míssil. tem um carro. Ih, véi, tem muito cara aqui, mano. Tem um cara escondido ali. Caralho, Tá tirando botar a- um bico, viado. Botar um bico, viado. É assim, Almost got blown up. tem 40 dias que nós tá tentando. Dá tempo ainda, muito. Que isso? Eu matei o cara com a pistola do médico. Sabia dessa? Tem como fazer isso? Mano, eu juro por Deus, mano, acabei de fazer isso. Só que o cara tava com um de vida. Eu fui trocar pra pistola secundária e eu Agora troquei que eu pro sei médico. uma posição mesmo. Ó, 4 mil pontos. Acabar com o joguinho deles aqui agora. Caralho, mano, 128 vidas. Não vai dar tempo. Vai, pô, relaxa. É só eu colocar qualquer coisa, eu coloco o bico no meio da bandeira. No meio do que, mano? O cara tá de sniper ali. Não, no meio da bandeira, cara. Tá maluco. Tem que botar do lado, porra. Não vai quebrar, já era. Bota um suspiro ali, esse cantinho aí, um pontinho. O cara quebrar isso não vai também, né? O cara quebrou o meu já. Eu dei um bico. Take a strong dose. Eu coloquei, o cara quebrou e matou. Nossa. Ah, tem beacon deles, mano, certeza. Pego. Tô ponto. Tô lagado, mano. Nossa, tô no Wi-Fi 2G, tá vendo? Fica Não, complicado. também muito forte, pode mim. Nossa, velho. Nossa, pinei tudo.
Tem que dar Meu Deus. ali, ó. Agora eu vou fazer a boa. Vou levantar esse cara que vai dar ponto. Meu Deus. You saved my ass! Nossa, tudo por esse caminho. Tô na bandeira aqui. Tô bandeira. Boa, boa, boa. One side while I'm around! Guided missile ready. We're halfway there. O cara me viu. Doctor is here! Tô ponto. Aí, peguei o míssil. Os caras tá Eu tudo. jogo? Pode jogar. Vou jogar. Cadê? Pode jogar. Mano, se não der tempo eu vou ficar muito puto. Requesting missile strike. Coordinates sent. Sai da bandeira. Aí, boa. Guided missiles launched. Só tem que ficar vivo agora. Vai fechar no último segundo. Vai, míssil. Meu Deus, eu tô lá. Ah, Tá na bandeira. Não acredito. Pô, segurei tudo isso pra nada. Não é possível. Não, eu matei muito, velho. Foi mal, velho. Deu controle. Foi mal. Qual a chance, mano? No final eu matei muito ali.